Agora sim. Então, pessoal, boa tarde, né? Eu sou a Renata, sou pesquisadora visitante aqui do PRH 12.1 da Universidade Federal do Paraná. Agradeço muito a presença de vocês, tá? Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho com a Melody sobre geologia, tá? A Melody, ela é nossa pós-doutoranda aqui do PRH 12.1. Ela está começando agora, né, a pesquisa aqui com a gente, tá? A Meron, ela é graduanda, mestre e doutora em geologia exploratória, aliás, geologia estrutural, né, Meron? E ela vai contar para a gente um pouquinho como que é a relação entre esse conhecimento aí geológico e a exploração e produção de petróleo, com base no laboratório em que ela atua, que é o Laboratório de Análise de Bacias Sedimentares aqui da UFPR, tá? Então, Merone, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada pela Obrigada. disponibilidade. E a hora que você quiser começar, fique à vontade, tá bom? Tá bom, então. Obrigada pelo convite, e pela oportunidade aqui de vir falar um pouquinho sobre a geologia. A ideia é passar uma ideia geral sobre a relação entre a geologia e a área do petróleo, né? Dando só uma pincelada, porque o campo é bem vasto, tem muitas disciplinas dentro da geologia, como eu vou mostrar, que são aplicadas, podem ser aplicadas para a área de petróleo. Então, a ideia é dar uma noção para quem não está familiarizado com o assunto, né? Então, para começar, vou falar um pouquinho que a geologia, nem todo mundo está tão familiarizado com o que a gente trabalha, mas a geologia, basicamente, ela estuda todos esses processos que ocorrem na Terra, que tem relação com a sua formação, com a composição, com todas as estruturas internas e as feições superficiais que tem na Terra, né? A gente acaba muitas vezes concentrando principalmente nos estudos na parte superficial, né, na crosta terrestre, mas também tem muitas relações aí, muitas influências do que acontece dentro da Terra, que vão influenciar vários dos processos geológicos, né? E que, de certa forma, apesar de a gente falar muito da Terra, de estudo para a Terra, também é aplicado e tem sido aplicado os conhecimentos geológicos desenvolvidos no estudo da Terra para outros corpos celestes, como, por exemplo, a Lua, estudos agora em Marte. Então, só para ter uma ideia, assim, de quanto que a gente pode aproveitar dos conhecimentos que a gente tem aqui na Terra, né? Da estudo da história da Terra. Com relação ao petróleo, para começar, a gente precisa lembrar de como é que o petróleo ele é gerado, né? Então, a origem do petróleo tem a relação com a matéria orgânica, que ela é depositada contra os sedimentos, e conforme vai se depositando várias outras camadas de sedimentos sobre essa matéria orgânica, né, ela vai aumentando a profundidade, com isso a temperatura, e muitas vezes também por influência de atividades vulcânicas, esse material acaba entrando em contato com temperatura, e aí a matéria orgânica ela acaba sofrendo processos de modificações químicas e físicas, e passa a se tornar o que a gente chama de querogênio. E a partir de uma certa temperatura, mais ou menos aí um pouco próximo dos 90 graus, vão sofrendo outros processos, que é a catagênese, que vai começa a transformar esse querogênio em óleo, e conforme vai aumentando a temperatura, em gás também. E ele provém de diferentes matérias orgânicas, né? A gente separa o querogênio em 3 tipos. O tipo 1, que ele é o melhor para gerar óleo, né? Tem relação com matéria orgânica amorfa, que a gente fala de algas planctônicas, principalmente depositadas em ambientes lacustres. Tem o tipo 2, que seria proveniente de material herbáceo, como pólens e esporos, geralmente depositados em um contexto mais marinho, e que tem características que não são tão boas assim para gerar óleo, como o tipo 1, mas também pode gerar algum óleo, algum gás. E o tipo 3,
ele é principalmente em matéria orgânica que a gente chama lenhosas, que são os vegetais superiores, que não tem, devido à sua razão hidrogênio e carbono e os altos valores da razão oxigênio-carbono, eles não são tão interessantes, eles não têm tanto potencial para gerar o óleo, mas eles têm bastante potencial para gerar o gás. E eles geralmente são depositados em ambientes marinhos, deltaicos e provenientes de ambientes terrestres, né? Então, só aí a gente já tem uma questão de a origem do petróleo, né, relacionado com processos de sedimentação em diferentes ambientes geológicos, né, desde marinho, lacustre, deltaico, que a gente precisa compreender para poder entender a acumulação desses sedimentos, desse matéria orgânica também, junto com os sedimentos. E conforme o petróleo ele vai sendo gerado, né, pela ação da temperatura, ele é como um material mais leve, ele tende a migrar das camadas onde ele é gerado, que a gente chama de rocha geradora, e ele tende a se acumular em rochas que a gente chama de rochas reservatório, que são rochas que são mais porosas, que têm espaço para esse óleo preencher, né? E dependendo das condições, se você tem um bloqueio da passagem desse óleo, da saída desse óleo da camada reservatório para a camada, para as camadas acima, você consegue selar e fazer com que ele se acumule numa área em específico, né? Então, aí tem vários processos dentro da formação do petróleo que a gente depende do conhecimento geológico. Por exemplo, a questão da própria rocha geradora, né? Então, através do conhecimento geológico, a gente vai entender em que tipos de rochas, em que tipos de ambientes, melhor dizendo, começando, em que tipos de ambientes você vai poder depositar determinados diferentes tipos de matéria orgânica, que tipo de rocha vai ser essa, né? Geralmente são ambientes mais calmos para que a matéria orgânica sobreviva, né? Geralmente relacionado com deposição de sedimentos finos, como argilas. Aí, outra questão que é importante dentro do que a gente chama de sistemas petrolíferos, que é onde a gente vai encontrar o petróleo, é a rocha reservatório, que geralmente são rochas arenosas, formadas por areia, rochas formadas também por deposição de carbonatos, né, como as rochas calcárias, que são rochas onde tem espaços, cavidades, né, poros que podem acumular o petróleo, seja ele óleo ou gás. Um outro aspecto importante dentro dos sistemas petrolíferos é a rocha selante, que é geralmente uma rocha de baixa permeabilidade, que impede com que o óleo ou o gás migre até a superfície, porque se ele subir até a superfície, ele vai sofrer ação de bactérias e vai degradar ele e vai acabar destruindo esse petróleo, né? Então, para que a gente tenha uma acumulação de petróleo, a gente depende de diferentes tipos de rochas, com diferentes características de porosidade e permeabilidade. E a gente também precisa de algumas condições físicas que a gente chama de trapas. O que são as trapas? As trapas são armadilhas, literalmente, onde o óleo fica preso, com a ajuda, por exemplo, de uma rocha selante, mas que elas tendem a acumular o óleo num local específico, né? Então, a gente tem as trapas que a gente chama de estratigráfica, que são geradas pela própria forma como os sedimentos são depositados. Por exemplo, tem sedimentos que eles se depositam formando canais. Então, se você consegue canais, por exemplo, com preenchimento de material arenoso, né, que é um material que seria interessante para uma rocha reservatório. Então, quando você tem essa condição, pela própria forma, se ele fica selado, como no primeiro exemplo aqui, assim, de um canal de areia, fica selado entre rochas que a gente chamaria de selantes, que tem baixa permeabilidade, esse óleo fica preso ali, tende a ficar preso, e gerando uma acumulação que pode ser interessante para exploração.
Existem também outros tipos de trapas, como as trapas geradas por formação de estruturas, como a formação, por exemplo, de dobras. Quando as camadas são dobradas, elas geram áreas com depressões e áreas mais elevadas. E nessas áreas elevadas, se você tiver, né, a rocha reservatória e a rocha selante, você vai conseguir com que o óleo ou o gás fique preso num local específico, ao invés de ficar espalhado ao longo de toda a camada da rocha reservatória, que poderia não ser interessante na hora de você fazer a produção, né? Então, tem essa outra condição que são as trapas. Um outro fator importante dentro da formação de um sistema petrolífero, né, é a própria migração, como acontece, como é que o óleo migra, porque ele é gerado numa camada, mas ele vai parar em outra, onde a gente vai retirar ele, que são os rochas reservatórios. Então, a gente tem todo o processo de migração. Se essa migração da camada que ele foi gerada para a camada reservatório acontecer antes, por exemplo, de você ter uma camada selante em cima, uma camada impermeável, você pode acabar perdendo esse petróleo, né? Ou se você tiver uma fratura, uma falha, uma quebra nas rochas, cortando essas camadas, essa fratura também pode acabar servindo de caminho para o óleo migrar e você perder esse óleo e ele acabar chegando na superfície. Então, para a gente ter uma condição para a formação de uma reserva de petróleo, né, de um acúmulo de petróleo, você precisa ter uma sincronia entre esses diversos fatores. Você ter uma rocha geradora que chegou numa temperatura que permite que a matéria orgânica se transforme em petróleo, né, em querosene e depois em petróleo, uma rocha geralmente acima, né? Geralmente não, acima da rocha geradora, onde você tenha condições do petróleo se acumular, e uma forma com que esse petróleo não continue subindo até a superfície, né, que seria a rocha selante. Então, você tem que ter as condições ideais para que o petróleo fique realmente preso, e no caso das trapas, que ele fique preso num local específico, acumulado ali, que facilite a própria exploração do material, né? Então, tem toda uma sincronia no processo de você ter um sistema petrolífero de fato e você ter uma reserva de óleo ou gás, né? E para tudo isso, o conhecimento geológico é extremamente importante, porque você precisa entender como é que os sedimentos foram depositados, como que eram as características, porque os sedimentos são depositados em ambientes que nós chamamos de bacias sedimentares, que são depressões onde sedimentos são acumulados. E elas são de diversas características em todo o planeta, né? Elas podem ser como as bacias que a gente tem aqui na margem do Brasil, que são bacias que a gente chama de margem passiva, tem bacias que são mais restritas, que são o que a gente chama de bacias de rift, que vão ter características diferentes e que vai influenciar como que os sedimentos vão entrar nessa bacia, onde diferentes tipos de sedimentos vão se acumular, como que vai ser a evolução dessa deposição, como que também as deformações, processos tectônicos dentro das diferentes bacias podem influenciar tanto a deposição como a circulação dos fluidos. Então, são várias áreas da geologia que são fundamentais para a gente entender como que aquele petróleo se acumulou e como condições ele se formou e se ele está em condições para ser explorado, né? Então, dentro da geologia, eu listei algumas das disciplinas que a gente se utiliza dentro do estudo da exploração e produção de petróleo, que inclui a sedimentologia, que é o estudo dos sedimentos, né, para entender as características deles e como eles são depositados. A estratigrafia, que é o estudo
da história de como os extratos de diferentes camadas são depositados em diferentes ambientes. Aqui nessa figura, por exemplo, a gente tem a indicação de vários ambientes diferentes que nós podemos ter alguma sedimentação, né? Por exemplo, de lagos, ambientes marinhos, e aí você vai ter diferentes tipos de dinâmicas acontecendo ali, que vai gerar diferentes não apenas sequências de camadas diferentes, de composição diferente, areia, argila, enfim, mas também com relação à forma que essas camadas são, né? Por exemplo, num rio, como ele forma um canal, os sedimentos tendem a se acumular em algumas áreas desse canal e vão ter formas específicas. Enquanto que num lago, ele vai tender a depositar por exemplo, a argila vai tender a depositar por decantação, formando camadas bem mais espalhadas, digamos assim, dentro de um lago, por exemplo. Então, você vai ter diferentes processos acontecendo aí. Uma outra área da geologia que a gente pode aplicar dentro do estudo do petróleo é a petrografia sedimentar, que é o estudo das rochas sedimentares, que permite a gente entender, por exemplo, quais são as características dessa rocha em termos não apenas de composição, de como ela foi depositada, mas qual é a capacidade dela de, por exemplo, ter poros que possam ser ocupados depois pelo petróleo, a questão da permeabilidade. Existem alguns processos que os sedimentos eles são depositados, né? E depois de um tempo, conforme eles vão sendo soterrados, eles vão passando por um processo que a gente chama de diagênese, em que eles são transformados em rocha. E muitas vezes, durante esse processo, eles perdem porosidade, seja pela própria compactação dos sedimentos ou pela precipitação de alguns elementos químicos nos poros. Então, através da petrografia sedimentar, a gente consegue entender como é que as características de porosidade e permeabilidade das diferentes rochas, né? E assim entender como é que pode acontecer a circulação por exemplo, do óleo ou do gás dentro dessas rochas, né? Uma outra área dentro da geologia é a geologia estrutural, que juntamente com a tectônica, ele tende a estudar as estruturas geradas por deformação. Por exemplo, as falhas que a gente me ouve falar aí nos jornais, né, sobre a atividade nas placas tectônicas que geram quebras e falhas. E essas estruturas, elas podem tanto influenciar como as camadas, os sedimentos são depositados, como eu vou mostrar um pouco mais à frente, como eles também podem criar condutos para que os fluidos circulem, pode criar as próprias trapas, onde que vão fazer com que o óleo seja acumulado, enfim. Outra área também de importância para o petróleo é a paleontologia, que é uma área aí, afim entre a geologia e a biologia. E no caso da indústria do petróleo, a paleontologia tem sido utilizada bastante, mas na questão assim de identificar alguns intervalos específicos de alguns períodos, porque muitos fósseis, além deles permitir a gente identificar alguns ambientes de sedimentação, por exemplo, alguns fósseis são específicos de lagos, outros são específicos de águas salgadas, por exemplo, de regiões de deltas, né, regiões de praia, mas eles também permitem que a gente faça uma datação relativa das diferentes camadas que estão em subsuperfície, né, que podem ser geradora ou uma camada reservatória. E através da datação a gente consegue algumas informações para entender, por exemplo, quando a gente está pesquisando lá, fazendo os furos de sondagem, as pesquisas em subsuperfície de áreas potenciais para exploração de petróleo, a gente precisa, às vezes, entender que intervalo que a gente está pegando, né? Dentro da história geológica daquele lugar, daquele ponto específico, o que a gente está pegando em termos de sedimentos, porque existe toda uma evolução de como os sedimentos foram depositados nos diferentes lugares. Por exemplo, na Bacia de Santos, você vai ter uma evolução da sedimentação em diferentes contextos, conforme foi abrindo o Oceano Atlântico,
E aí, com o uso da paleontologia, quando você identifica determinados fósseis, principalmente os microfósseis, né, nesse caso, em determinadas camadas, você consegue identificar em que porção, por exemplo, dentro da Bacia de Santos, você está, aquelas camadas que você está estudando lá no testemunho, da onde que provém, de que intervalo. E isso ajuda muito a entender tudo, as condições que a gente está encontrando ali, né? Outros métodos aplicados também incluem a geofísica e a geoquímica. A geofísica, em particular, ela é uma ferramenta assim extremamente importante para os geólogos que trabalham na área de petróleo, porque a gente trabalha com dados, com informações que vêm de subsuperfície. Na maioria dos lugares, a gente não tem a rocha que contém o petróleo exposta, né? A gente nem quer ela exposta, porque senão o petróleo começa a ser degradado, né? Então, a gente precisa de informações indiretas, que no caso da geofísica nos permite obter, né? Por exemplo, através da sísmica, através de perfis de densidade das rochas, né? Quando a gente faz um furo de testemunho, um furo de sondagem, numa área de interesse para petróleo, também é feito vários levantamentos que a gente chama de geofísicos, né? Que inclui aí, por exemplo, a densidade, ver, por exemplo, questão de raios gamas, a própria resistividade do material, que todas elas indiretamente dão indicações de que diferentes tipos de rochas, de material você tem lá, e inclusive muitas delas podem dar indicação da presença do óleo, do gás em subsuperfície, né? Nas camadas que estão sendo pesquisadas. Porque nem sempre a gente consegue fazer testemunhos, que é tirar pedaços da rocha para a gente investigar, até porque é muito caro, né? Ainda mais a gente considerando que aqui no Brasil a gente explora, principalmente em offshore, né, plataformas marinhas, e em que o custo é muito alto para você fazer esses furos. Então, a geofísica traz essas informações. Então, mas como que a gente vai usar um pouco assim da geologia para a pesquisa do petróleo? A geologia vai ser aplicada principalmente na área de exploração, mas também na área de produção do petróleo, né? A exploração sendo a pesquisa, usando essas diferentes disciplinas para identificar áreas que sejam potenciais para encontrar o petróleo, né? E no caso da produção, como que essas diferentes características, principalmente das rochas, né, podem afetar a extração do petróleo, né? Passei demais. Então, aqui um exemplo de como a tectônica vai influenciar na deposição, na forma de uma bacia, que vai influenciar na forma de deposição, né? Aí, por exemplo, a gente tem a crosta terrestre, né, a astenosfera. Aqui a gente tem diferentes formas de como que uma crosta terrestre pode ir se quebrando, se abrindo, e abrindo espaços para formações de diferentes bacias, que vão ter formas diferentes, e que isso vai influenciar como que os diferentes ambientes, como que rios vão chegar, onde que vai formar lagos, onde você vai ter diferentes depressões que vão influenciar a deposição, né? Aqui um exemplo de como que aconteceu um pouco da abertura, né, do Oceano Atlântico Sul, né, do Sul, e que influenciou aí a forma como vários sedimentos foram depositados nessas bacias que a gente tem na margem continental brasileira, né? Aqui um outro exemplo, que é à direita, de um ambiente onde você tem várias falhas, que são essas quebras na crosta, né, nas rochas, que podem sofrer movimentos, abrindo áreas de depressão, e aí, dentro dessas áreas, sedimentos vão começar a ser acumulados, seja pela formação de lagos, seja pela formação pela entrada de rios circulando nessas áreas, porque por ser depressões, os rios vão tender a migrar para essas áreas, né? A circular nessas áreas, e isso tudo vai influenciando, e por isso que a gente precisa entender como que
a tectônica afeta a deposição, né? Porque a gente vai saber, olha, aqui a gente tem depósitos lacustres se formando. Se depois disso você tiver a deposição de rochas potenciais, lembrando que o lacustre você pode ter rochas lamosas com matéria orgânica, que seriam interessantes para a formação, por exemplo, de querogênio do tipo 1, que vai gerar um bom óleo. E se você, conforme a história daquele local vai acontecendo, vai tendo a subsidência, né, a descida e deposição de sedimentos sobre essas outras camadas, e você consegue ter a formação de camadas reservatório e selante sobre ela, você tem aí um potencial área para vocês procurar o petróleo, né? Então, o geólogo ele vai usar várias dessas informações para tentar identificar as potenciais áreas e indicar, por exemplo, onde vão ser feitos furos de teste para verificar como é que se tem realmente, né, o petróleo naquele local. Aqui alguns exemplos também da sísmica, né, que é a geofísica, que ajuda bastante a gente a entender como é que as camadas estão dispostas. Aqui são diferentes camadas, diferentes idades na bacia de Santos, se não me engano, bacia de Santos, e como que elas estão distribuídas, essas diferentes camadas, se tem locais onde você pode ter trapas, por exemplo, aqui próximo desse domo, não sei se vocês conseguem ver a minha setinha, mas tem algumas áreas onde a gente vê a rocha mais elevada, onde a gente poderia ter, por exemplo, a acumulação. Então, essas ferramentas ajudam o geólogo a identificar as potenciais áreas para buscar o petróleo, né? Então, aqui alguns exemplos de condições de diferentes que a gente chama de trapas, né? Onde poderia ter o petróleo acumulado e assim ser explorado, né? Então, a gente utiliza vários desses conhecimentos para conseguir encontrar essa área assim, de interesse, né? A gente tenta utilizar várias informações para a gente identificar as áreas de maior interesse, as áreas de maior potencial para a ocorrência do petróleo, até porque tem um alto custo, né, na perfuração pela busca deles. Então, o conhecimento geológico ajuda nesse ponto, sabe? O Laboratório de Análise de Bacias Sedimentares da UFPR, também conhecido como LABAP, ele foi criado em 2002 com a ajuda da indústria do petróleo, né, em parceria, com o objetivo de compreender essas bacias sedimentares, que são os ambientes geológicos onde o petróleo se forma e se acumula, tentando entender tanto os processos de sedimentação, que vai formar as camadas, tanto que geram petróleo, quanto as camadas que acumulam o petróleo, onde fica acumulado, são os reservatórios, mas também os processos tectônicos e outros processos associados que podem influenciar toda esse ambiente, né? Toda a bacia sedimentar e assim também a ocorrência do petróleo. Os objetivos principais do grupo é produzir esse conhecimento geocientífico sobre as bacias sedimentares, contribuir na formação de profissionais das geociências e promover esse intercâmbio entre a academia e a indústria. Então, já teve vários projetos aí junto com a indústria, né, e outros separados, mas que visa trazer informações não apenas interessantes do ponto de vista científico, né, mas também como que isso pode ser aproveitado dentro da indústria, né? Atualmente, o laboratório conta com 4 professores pesquisadores, 2 pesquisadores de pós-doutorados, 4 ou 5 doutorandos, alguns, na verdade, está um pouquinho desatualizado, porque alguns já andaram defendendo nas suas pesquisas, 3 mestrandos e 7 graduandos. E desde 2002 tem sido produzido, passaram muitas outras pessoas, né, e muitos estudos têm sido produzidos. As áreas de estudo do LABAP têm se concentrado aqui na região da América do Sul, tanto no continente quanto na costa do Atlântico Sul, né?
E atualmente a gente tem estudado áreas aqui na Bacia do Paraná, aqui que pega a região principalmente do Paraná, Santa Catarina, também no Rio Grande do Sul, regiões algumas bacias também aqui na região do Paraná, que a gente chama de bacias de transição, que são bacias um pouco mais antigas do que a do Paraná. A gente tem estudado também bacias na costa brasileira, como a Bacia de Santos. Tem a bacia também do Recôncavo, lá no Nordeste, que também faz parte de estudos que têm sido desenvolvidos pelo grupo. E também nas ilhas do Atlântico Sul, como São Pedro e São Paulo, na Ilha de Trindade e de Fernando de Noronha. Mas também o grupo já produziu estudos em outras regiões, como na Bacia do Amazonas, na Bacia do Parnaíba, lá no Nordeste, né? E também na região da Argentina, nas bacias que a gente chama de andinas, lá na região noroeste da Argentina, e nos cinturões de dobramento na Serra de la Ventana, que fica no Uruguai. E, atualmente, o laboratório conta com diferentes projetos relacionados tanto à compreensão da deposição dos sedimentos em diferentes ambientes e períodos, particularmente alguns períodos relacionados com glaciações aqui na América do Sul, né, particularmente aqui no Brasil, mas também o uso dessas informações sobre a questão sedimentológica, estratigráfica e tectônica na distribuição e qualidade de rochas reservatórias, né? Tem também focado na compreensão da deformação dos sedimentos, que, como eu vou mostrar um pouco mais para frente, pode influenciar na porosidade e na permeabilidade, né? E assim impactar na questão da exploração de petróleo. E tem feito alguns estudos aí, principalmente do período da evolução dos continentes em que a gente teve o Gondwana, que era um grande continente em que tinha junto a América do Sul, que é hoje a América do Sul, a África e gente, esqueci, a Austrália, e também acho que a Antártica estava também junto. Então, é um período aí de sedimentação importante, que também tem sido o foco aí dos estudos do grupo. E a gente tem feito as nossas pesquisas em colaboração com diversas universidades, né, como a Unicinos, a URGS, a Universidade Federal de Pernambuco, né, e a Universidade de Milwaukee, a Unesp, a Universidade de Davis, na Califórnia, e a Universidade de Aberdeen, na Escócia. Então, são várias colaborações que a gente tem conseguido fazer que contribuem bastante para o desenvolvimento dos projetos do laboratório. Então, quais são os temas assim que o laboratório vem se focando, né? Então, tem a questão da tectônica, que é toda a movimentação das placas geológicas, né, da crosta terrestre, como é que essa tectônica afeta as diferentes bacias sedimentares e, assim, a deposição dos sedimentos, né? Não só a deposição, mas também depois da deposição, porque essas rochas podem ser, depois de sedimentadas e litificadas, né, transformadas em rocha, elas podem ser deformadas pelos processos tectônicos e afetar, assim, as suas características físicas, né? Na questão também da sedimentação e da paleogeografia, né? A paleogeografia é o estudo de tentar montar como que era a geografia de um período antigo da Terra, né? Por exemplo, no período aí do Carbonífero tem sido um dos focos do estudo, né? O intervalo entre o Carbonífero e o Permiano. Então, a gente utiliza diferentes conhecimentos que eu falei anterior, diferentes disciplinas, para entender essas relações entre a deposição dos sedimentos, a tectônica que estava acontecendo, para entender o ambiente e, assim, entender como que a gente pode, dentro desse contexto, ter formas de comparar com contextos similares e buscar áreas de interesse, por exemplo, para o petróleo. Um outro tema específico dentro do que o laboratório trabalha é a dinâmica, que a gente chama de dinâmica estratigráfica. O que é isso? O que significa isso?
é como que os diferentes ambientes sedimentares se sobrepõem, vão ocorrendo ao longo do tempo numa determinada área, como que vai acontecendo a sedimentação nessas diferentes áreas, né? E como que essas camadas vão estar se relacionando, porque a forma dessas camadas e como que elas estão distribuídas, por exemplo, na indústria do petróleo, vai ser importante para a gente entender como que, dependendo das características, né, de composição e porosidade e permeabilidade dessas camadas, como que o petróleo, por exemplo, vai estar circulando ali, dependendo das características de como essas camadas foram depositadas, né? Então, a gente utiliza aí de tentar entender como que os diferentes ambientes aconteceram e depositar os sedimentos para tentar ajudar e ter uma base de conhecimento na busca, na hora de procurar o petróleo, né? Um outro aspecto que a gente também estuda bastante é a deformação dos sedimentos, rochas sedimentares. Como a gente tem as tectônicas, não apenas pela tectônica de placas, né, não apenas pela movimentação da tectônica, gerando falhas e movimentando os blocos geológicos, a gente também tem outros tipos de deformação que vão impactar na forma como as camadas estavam, né? Aqui nessa primeira foto, aqui à esquerda, a gente consegue ver algumas camadas de cores diferentes, algumas um cinza um pouquinho mais claro, outras cinza um pouco mais amarelado, que são camadas de argila e areia intercaladas que foram deformadas, e isso vai afetar as características da rocha, né? Porque isso vai afetar, vai fazer com que os sedimentos sejam, os grãos dentro do material sejam acomodados e deformados, e isso pode afetar a porosidade. Por exemplo, aqui nessa foto da direita, a gente tem uma lâmina de rocha, de um arenito, que foi deformado, e essa deformação fraturou todos os vários grãos aí do arenito. E por conta dele ter criado uma porosidade ali pela quebra desses grãos, facilitou com que o óxido de ferro percolasse naquela área e se precipitasse. Então, se você pensar que esse mesmo local onde o óxido de ferro, esse material escuro, está preenchendo, estivesse livre na hora que estivesse circulando, por exemplo, um óleo, ele poderia ser um local de facilitação da passagem do óleo. Mas como aqui ele já foi preenchido por esse cimento de óxido, né, por esse material de óxido de ferro, ele acaba criando uma barreira para a circulação. Então, a deformação, ela não apenas vai afetar a forma geral das camadas, né, como a gente viu também criando as que a gente chama de trapas, né, mas ele também vai afetar em micro escala, né, as características físicas da rocha, afetando particularmente a porosidade e a permeabilidade. Então, um dos focos dos estudos que vem sendo produzidos pelo laboratório é tentar entender como que essa deformação se dá e como que ela pode afetar as características da rocha, né? E o último ponto principal de estudos do grupo é a caracterização e modelagem de reservatórios, que utiliza várias dessas informações que a gente obtém através dos outros estudos sobre a característica de deposição e tudo mais, para poder entender o que a gente está obtendo através de análises de permeabilidade, como que as características dentro da rocha que podem afetar a circulação de fluidos e tudo mais. Então, a gente tem utilizado diferentes técnicas geofísicas, né, como o permeabilimento, que a gente tem usado para entender a permeabilidade de algumas rochas. A gente também tem utilizado a microtomografia de raio-x para ver como que os poros são dentro dessas rochas, além de outras características que têm sido usadas para tentar ajudar a entender como que isso tudo pode afetar a circulação de fluidos dentro desses materiais.
alguns exemplos de estudos, só para vocês terem uma ideia. Eu sei que não, a maioria não é da área de geologia, mas só para ilustrar um pouco. Aqui é um estudo que juntou estudos de estratigrafia, né, de como as camadas são depositadas, de sedimentologia também, como que esses diferentes sedimentos são depositados nos diferentes ambientes, aqui mostrando uma evolução de diferentes ambientes, ora com o nível do mar mais alto, tendo um tipo de sedimentação, ora com o nível do mar mais baixo, tendo outros tipos de ambientes se depositando, como, por exemplo, depósitos de rios. E como que isso tudo está dentro de uma história de um local, usando também outras técnicas, além da estratigrafia, da sedimentologia, como o estudo de fósseis, no caso aqui é a palenologia, que é o estudo de pólens, esporos, né, que dão uma ideia do ambiente que você está estudando, que complementa as informações que a estratigrafia e a sedimentologia trazem de um local, isso tudo ajudando a entender melhor o contexto paleogeográfico de um determinado ambiente, né, de como que ele era, e isso trazendo informações para compreender toda a evolução de uma determinada região. Aqui um estudo em que foi combinado estudos de estratigrafia, né, que é dos estratos, né, estudos dos estratos, junto com alguns dados obtidos através de técnicas geofísicas, como, por exemplo, gama-espectrometria, a permeabilidade através de uso de permeabilimétrio, caracterização petrográfica, né, das rochas, tentando entender como que essas características vão variando ao longo de um intervalo que permita depois correlacionar com áreas similares, né? Porque, como eu expliquei, em alguns locais a gente não vai ter o furo de sondagem, não vai ter o testemunho da rocha para a gente descrever, olhar, entender o que que era. Mas a gente tem as outras informações dadas pela geofísica, como, por exemplo, dados de gama-espectrometria, que é dados de raios gamas, né, que vão ser diferentes nas diferentes rochas. Então, a gente consegue comparar e tentar prever quais as rochas que a gente tem num local, comparando com um de outro, que deu uma resposta similar, se aquilo faz sentido, entendeu? Para a gente tentar entender, a gente usa muito estudos análogos, né? A gente estuda uma região, vê as respostas com as diferentes técnicas indicam para aquela região e compara com uma outra, onde a gente tem apenas parte dos dados para tentar auxiliar no estudo dessa outra região, sabe? Então, a gente vai montando essas informações para facilitar os estudos. Aqui é um outro estudo também realizado pelo laboratório, em que o colega usou várias técnicas relacionadas não apenas à descrição das rochas, à identificação das estruturas, e tentou identificar como que era a geometria, como que evoluiu a formação de uma bacia sedimentar, no caso, uma pequena bacia sedimentar que a gente tem aqui perto de Curitiba, e como que essa geometria poderia, por exemplo, no caso desse modelinho aqui, como é que a forma dela influenciaria na deposição, por exemplo, de aluviões, né, de alguns tipos de depósitos. Então, usa-se essas informações para comparar com bacias semelhantes, para a gente entender o que a gente pode esperar em determinadas regiões, né? Depois apareceu outra. Aqui é um estudo bem recente que saiu esse ano aí, bem bacana, em que o nosso colega utilizou a sísmica e identificou alguns horizontes específicos, alguns intervalos específicos dentro da sísmica, dentro de um intervalo de várias camadas, né? E conseguiu identificar diferentes formas que os sedimentos foram depositados. E com isso, ele conseguiu ver a forma de diferentes corpos sedimentares que foram depositados e a evolução desses corpos. Se você pensar que, por exemplo, esses corpos podem ser de composição arenosa,
que seria o potencial rocha reservatório, entender a forma como ela vai ser importante na hora que você for definir onde que você vai colocar um furo para produzir o petróleo. Como que a geometria dela pode afetar a distribuição do petróleo dentro da camada, né? Então, essas informações vão se somando e depois a gente pode aplicar nas áreas de interesse para petróleo, né? No meu caso, eu sou da área de geologia estrutural. Eu estudo a deformação das rochas sedimentares e dos sedimentos. Desde que eu me formei na graduação, eu tenho estudado como que os sedimentos e as rochas sedimentares se deformam. E um dos temas que foi da minha pesquisa de mestrado, e agora eu vou retomar o tema dentro do pós-doc, é a formação de algumas estruturas que a gente chama de bandas de deformação. Quando uma rocha ou um sedimento ele é submetido a um esforço, alguma deformação, ele pode se deformar formando uma quebra, né, uma fratura, que a gente chama, uma falha, se tiver movimentação ao longo dessa fratura. Mas em alguns casos, quando o material é muito poroso, como em rochas arenosas, e ao invés de você formar uma quebra, você tem uma deformação em escala dos grãos, e que os grãos que são deformados sem gerar necessariamente um plano específico de quebra daquela rocha. Então, e como ele afeta no nível de grãos, ele pode afetar a porosidade e a permeabilidade dentro dessa rocha, ao longo dessas estruturas que são formadas, que a gente chama de bandas de deformação. Então, o título da minha pesquisa, assim, de forma simplificada, é a análise da influência dos diferentes tipos de deformação na porosidade dessas estruturas em rochas arenosas. E, no caso, eu vou utilizar a microtomografia de raio-x. Só para exemplificar, existem basicamente 3 tipos de bandas de deformação, com base na forma como o material é deformado, né? Que seria a banda de dilatação, quando você tem uma abertura, abre um espaço, né? Então, você cria mais poros, considerando que essas partes escuras seriam os poros da rocha, né? Você cria um espaço, essas bandas são um pouco mais incomuns. Tem as bandas que a gente chama de cisalhamento, quando a deformação ela gera um deslocamento entre diferentes partes, né, de forma mais ou menos paralela. E temos a compactação, que é quando você tem uma compressão do material, e então nessa e nos cisalhamentos você pode ter uma perda da porosidade e da permeabilidade da rocha. Existe também, dependendo da forma como o material é deformado, algumas outras formas de classificar, né? No caso do meu estudo, eu vou focar no que a gente chama de banda cataclástica. O que é isso? É uma banda gerada pela quebra dos grãos. A cataclase seria a quebra dos grãos, a diminuição dos grãos, a redução do tamanho dele pelo atrito durante o processo de deformação. Então, o meu estudo vai focar em bandas que são basicamente geradas por cataclase, que podem ser resultantes de um processo de cisalhamento e ou de compactação junto na hora que ele é deformado. Aqui algumas fotos mostrando alguns tipos de bandas, né? Por exemplo, aqui é uma banda de desagregação, que na verdade ele só tem uma reorganização dos grãos. Aqui nós temos uma banda que a gente chama de cataclástica, essa figura embaixo aqui, que foi tão quebrado os grãos que virou uma massa. Em vez de você ver os grãozinhos, como no restante da rocha, você vê os grãozinhos ali, nesse intervalo, ele foi tão quebrado que ele virou um pozinho que se acumulou naquela porção, ocupando todos os espaços que tinha. E aqui é uma lâmina petográfica, né, uma lâmina de uma rocha dessas, onde teve essa comunição, essa quebra dos grãos, e que a gente pode ver, onde está azul seriam os poros. E ali naquela porção central da estrutura, ali na foto, a gente vê que quase não tem poros, por conta dessa quebra, diminuição dos grãos.
E conforme essas estruturas elas são geradas, elas podem, existem discussões de que elas poderiam afetar a circulação dos fluidos, por exemplo, do petróleo ou de água, enfim. Conforme elas vão evoluindo, vão sendo geradas várias dessas estruturas que vão se acumulando e podem criar essa influência. Nesse exemplo aqui, dessa figura aqui de Araújo Neto, a gente consegue ter uma noção que em áreas onde você tem uma cataclase muito grande, vai ter uma dificuldade de você circular através daquela estrutura. Os fluidos vão tentar circular de forma paralela à estrutura. Aqui é um exemplo, essa figura da direita, de um local onde tem essas bandas de deformação e você consegue ver que ela se tornou uma barreira para a circulação de alguns fluidos, né? Ou dificultou. No caso, a gente vê várias manchas avermelhadas, alaranjadas, que são resultantes da precipitação de óxido de ferro. O óxido de ferro foi sendo depositado, estava na água, em circulação ali, mas durante a circulação da água, quando ela encontrou barreiras para se movimentar, o óxido o óxido de ferro que estava nessa água, ele começou a se precipitar, se acumular próximo desses locais onde ele não conseguia passar, que a água não conseguia passar, ele começou a se depositar, mostrando que tem aí alguma influência na circulação dos fluidos, né? Então, a ideia é tentar entender como que os diferentes tipos de deformação, no caso, o cisalhamento e a compactação, nessas bandas cataclásticas, que a gente tem a quebra dos grãos, como que ela pode afetar a porosidade. Aqui é um exemplo de um estudo que eu fiz durante meu mestrado, em que eu peguei algumas dessas amostras que tinham essas bandas e estudei e fiz uma análise na microtomografia. Esse modelo azul aqui do canto esquerdo, a gente vê os poros, né? E onde a gente não vê menos poros é onde está a estrutura, mostrando aí a redução da porosidade dentro dessas estruturas, né? Então, o objetivo do meu estudo é que foram selecionadas amostras de diferentes locais e geradas por diferentes processos, né, de deformação, e a ideia é pegar essas amostras, fazer uma análise delas através da microtomografia de raio-x, usando tanto informações tridimensionais, né, no caso, usando tanto esses modelos tridimensionais quanto os modelos, os dados bidimensionais que a gente consegue através da microtomografia de raio-x, desculpa, e entender como é que é a distribuição dos poros dentro dessas estruturas, se tem diferença em bandas geradas por diferentes processos, se tem diferença em como que a porosidade está distribuída, como é que a conexão entre esses poros que vai afetar a questão da permeabilidade, e tentar entender como que essas diferentes deformações afetam essa porosidade e se de fato existe uma diferença. Estruturas formadas por um ou dois tipos de, vamos dizer assim, estruturas formadas basicamente por cisalhamento, se elas têm uma porosidade, uma redução de porosidade diferente em relação às rochas que têm mais compactação, aos sedimentos que foram mais compactados. E se realmente tem, como é que é essa diferença? Porque essas informações, a ideia é montar uma ideia de como que essas diferenças, né, verificar se existe de fato, e ter um banco de dados que a gente e construindo, né, um banco de dados que depois possa ser utilizado na hora de você desenvolver modelos, criar modelagens, né? Você vai criar um modelo lá para, por exemplo, uma rocha reservatório com um tipo específico de bandas, se aquelas bandas vão afetar ou não a circulação de fluidos. Se você tem essas informações de como que é a porosidade, você pode, dentro dos modelos,
criar os parâmetros adequados para que o modelo tente gerar e verificar como que seria a circulação de fluidos. Então, a ideia do projeto é ter tentar entender se tem essa diferença e se tem essa diferença que ele possa ser aproveitado dentro de estudos de modelagem, né? Então, basicamente, era isso que eu tinha para apresentar. Na verdade, nem sei se eu expliquei exatamente tudo que eu queria, mas e se foi compreensível de fato, o que eu queria passar. Na verdade, é a primeira vez que eu faço apresentação para a maioria não biólogos, então, e eu sei que é bastante informação, então fique à vontade para perguntar o que vocês tiverem dúvida, porque também no tempo Obrigada, Mero. Não, foi super de nada. didático. Foi excelente. Uma das melhores que eu já assisti, assim, de biologia. Porque a gente, às vezes, fica meio perdido mesmo, né? Porque é um É, assunto bem... Eu sou engenheira química, né? É bem fora da minha área, tá? Eu é, queria fazer duas perguntas para à você. vontade. Tá bom? A primeira é se a gente já tem mapeado aqui no espaço brasileiro, quanto que a gente já tem mapeado de óleo e gás no nosso espaço. Você sabe? Assim, eu sei, o que eu posso te dizer, assim, eu queria ter colocado uma mapinha das bacias brasileiras e eu acabei esquecendo. Mas tudo bem. Assim, as bacias da margem continental, que a gente fala, né, que são as bacias que estão no mar, né, como a bacia de Santos, Campos, essas têm um mapeamento melhor por conta que nas últimas décadas houve um grande investimento na exploração nessas regiões. Então, a gente tem maior informação. Eu não vou saber dizer exatamente quanto, assim, um dos dados que o pessoal costuma usar é a questão de perfuração de poços para pesquisa que visando tentar encontrar os campos de petróleo, né? Eu sei que, por exemplo, na Bacia de Santos e Campos, você tem, eu acho que milhares de poços perfurados. Aqui na Bacia do Paraná, que é uma bacia enorme, que pega aqui parte do Rio Grande do Sul até um pedaço do Mato Grosso, a gente, eu acho que não tem, acho que nem 500 poços perfurados. Então, existe uma diferença em algumas bacias que a gente não tem muitas informações, porque ao longo do tempo, conforme foram encontrando campos de petróleo em algumas áreas da margem continental, né, que a gente chama offshore, né, no mar, acabou se focando mais nas pesquisas nessas regiões, então tem muito mais informações de campos de petróleo nessas regiões do que tem nas bacias que a gente chama de continentais, que estão dentro da área terrestre do Brasil, né? Então tem essa diferença grande, assim, tem algumas bacias, por exemplo, aqui na bacia do Paraná, a gente sabe tem um poço que, no noroeste do Paraná, se não me engano, que deu, quando perfuraram, deu um kick de gás, deu uma resposta boa para gás, mas devido a algumas características da região e falta de investimento, essa área nunca foi muito para frente na busca mesmo, de fato, pela produção de petróleo, né? Então, existem bacias em que a gente tem muito dados sobre os campos de petróleo, que são as bacias da costa brasileira, e também bacia da continental, as bacias do Nordeste, como a bacia do Recôncavo, que fica na Bahia, Recôncavo, Tucano e Jatobá, que pega ali parte do estado da Bahia, até acho que Pernambuco, se não me engano, que foi uma das primeiras bacias a ser exploradas, essas têm bastante informação, porque a bacia do Recôncavo, para ter uma noção, ela é explorada acho que desde a década de 50 e até recentemente ainda estavam produzindo, acho que ainda estão produzindo na bacia do Recôncavo, né? Mas em outras bacias, como a bacia do Paraná, a bacia do Parnaíba, tem pouca informação, porque até então se focou muito mais nas outras bacias da costa, né?
São mais rentáveis, de certo, né? Tem algumas facilidades também, apesar de que agora a gente já explora em grandes profundidades, né? Quando explorava assim em baixa profundidade, a facilidade de encontrar e de usar algumas técnicas de buscas incentivaram ir atrás dessas áreas ao invés das áreas em terra, né? A geologia está focando agora também em exploração de poços maduros, né? Sim. Tá, Tá. tá voltando aos poços antigos para tentar reavaliar, né? Até porque quando você define uma área de exploração, começa a fazer para produção, você define com base na tecnologia que você tem para a época, né? E aí, conforme a tecnologia vai evoluindo, você consegue mudar as estratégias de exploração, né? E aproveitar melhor determinadas áreas. Minha outra pergunta, desculpa se for muito básica também, Não. mas essa relação que tem de gás e óleo, ou de óleos leves e óleos pesados em cada bacia, ela está mais ligada ao tipo de sedimento ou ao tipo de formação da rocha? Vai ser mais relacionada ao tipo de matéria orgânica que estava sendo depositada, que vai depender do ambiente, né? Por exemplo, os óleos leves, que são provenientes do querogênio tipo 1, eles são principalmente de materiais planctônicos, né? Que são depositados em ambiente lacustre. Então, num ambiente lacustre ou num ambiente marinho, você vai ter, por exemplo, nos dois, você pode ter rochas argilosas, né? Formada pela argila, por lama. Mas o que vai ter diferença vai ser como o material que vai estar entrando naquele local, naquela bacia, né, naquele tipo de ambiente, e o que vai dar diferença, primeiramente, vai ser nisso, né? A outra coisa que pode diferenciar na qualidade do óleo que você vai ter, ou alguma coisa assim, como é que é a circulação de fluidos dentro dessas bacias, já desse intervalo já soterrado, né? Porque se, por exemplo, se você tiver alguma forma de conexão entre o local onde está acumulado o petróleo com alguma fonte superficial, você pode estar tendo entrada de bactérias que vão começar a degradar o óleo e vai diminuir a qualidade dele, né? Então, as características de como que está o material, se você tem, sei lá, fraturas, falhas cortando aquele local, como é que é a geometria da onde está acumulado o petróleo, isso pode afetar qual é a integridade do óleo, né, que está ali. Isso vai ter diferença também. Tá, ok. Obrigada. Nada. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Marilyn? Antônio, pode falar. Tá, obrigado. Muito, foi boa a sua palestra, né? Meu nome é Antônio Cláudio, sou do do PRH 51, né? A gente também trabalha muito com essa parte, a parte geomecânica, né? Sim. Eu me interesso muito pela geologia, porque a parte geomecânica, essas partes que você fala aí né, das, das falhas, né? Tudo tem tudo a ver com a tectônica, né? A tectônica que vai Sim, dar os esforços, né? sim. Aí vi você falando aí, eu achei bastante interessante das bandas, né? A gente tem muito interesse nessa parte de banda de compactação, de cisalhamento, essas coisas, né? E esse Uhum, estudo seu que foi interessante ele, né? uhum, Mas aí você começou a falar isso das bacias, né? Eu fiquei assim, porque tem a bacia do Paraná, né? Aí não sei se você vai ter essa informação, que geralmente tá. furaram alguns poços, né? Isso lá no comecinho, na década Sim, de 80, 90, né? Foi 80, 90 que era a Paulipetra, né? Ela sim. andou furando aí, né? Aí o pessoal, por isso que tem poucas informações, mas aí eu fiquei sempre na dúvida, né? Eu acho que os reservatórios, porque tem uma camada de basalto aí, né? Basalto, Sim, tem. aí tá por baixo, dificulta muito, né? Dificulta, nossa. Né? Aí não sei se você tem alguma informação sobre se os reservatórios e tal, porque você disse que achou algum gás, né? Foi acima ou Sim. foi abaixo, sabe dizer? Se foi abaixo? O gás, se não me engano, ele foi abaixo das camadas, porque, assim, dentro do intervalo que é a bacia do Paraná, as camadas de basalto, elas estão por cima da bacia. Tem uma sedimentação que veio depois, lá na região mais
que é hoje o oeste do Paraná, né? Que a gente chama de bacia... Ai, gente, deu um branco. Bauru. Mas o óleo, o gás vem de baixo. Eu não lembro, que assim, a gente chama de sistema petrolífero quando a gente identifica assim, uma rocha potencial geradora, uma rocha reservatória, uma rocha selante, a gente identifica um potencial sistema petrolífero. E a Bacia do Paraná tem, acho que pelo menos um sistema petrolífero. Agora eu não vou lembrar, faz tempinho que eu não estudo essas informações. Mas a gente tem esses intervalos que são potenciais para gerar, só que a gente não entende exatamente por que não se encontrou ainda muito, apesar desse campo, desse local ali no oeste do Paraná, onde deu um resultado interessante para gás, por que a gente não tem assim, mais informações mais conhecimento sobre o porquê que parece que a Bacia do Paraná não tem tanto óleo e gás assim. A gente não consegue entender ainda direito. Uma dificuldade é os basaltos, porque a gente tem algumas regiões centrais onde você teria, da bacia, onde você teria condições de temperatura para as rochas que têm matéria orgânica gerar petróleo, elas estão em grande profundidade. E você tem que perfurar aí, às vezes, 1 quilômetro de basalto, o que dificultaria na exploração. Além disso, por exemplo, naqueles dados geofísicos que a gente utiliza, como a sísmica, Dificuldade, né? a dificuldade por conta dos basaltos é muito grande, porque eles eles borram todos os dados sísmicos, dificultando a interpretação, e fora que com o desenvolvimento, principalmente das bacias marginais, nas últimas décadas, meio que interrompeu-se esses projetos na Bacia do Paraná, assim, esses projetos maiores, com sísmica, de perfuração. Então, a gente tem dados mais antigos nesse quesito, né? Porque a gente vai ter muitos estudos das áreas onde as rochas estão expostas, né? Que a gente, aqui, por exemplo, da universidade, estuda bastante as áreas onde as rochas estão expostas. Então, a gente tem desenvolvido nessa área. Mas essas dificuldades relacionadas, por exemplo, à existência dessas camadas de basaltos, dificultam bastante a evolução do conhecimento de petróleo aqui na bacia. Agora, você saberia dizer mais ou menos, porque essas reservatórios estão abaixo do basalto seriam da idade mais ou menos a mais antiga, porque no pré-sal estaria no Não, bem mais antiga. É bem mais antigo, né? Bem mais antiga. Assim, a Bacia do Paraná, ela vai acho que do Ordoviciano até o Cretáceo. As bacias marginais, elas começaram lá pelo Cretáceo, entendeu? Isso. Então, tem essa diferença aí. Querido, obrigado, tá? Ok, tá vendo? Já estou mais sabido. Obrigado. Diego, pode falar. Diego? Acho que o Diego não está conseguindo abrir. Ele pôs aqui a pergunta. Quais são os softwares que são comumente utilizados nessa área e se utilizam machine learning aplicado também? Eu sei que eu tenho alguns estudos, alguns grupos, algumas pessoas que têm começado a utilizar mais o machine learning, né? Inclusive, tem uma colega, uma aluna da graduação no laboratório, que ela está utilizando alguns dados, pegando dados de poços e para aplicar através usando o machine learning para tentar facilitar como é que eu posso explicar? O uso dos dados, sabe? A avaliação dos dados, sabe? Identificar alguns dados geofísicos. Porque, por exemplo, os dados geofísicos que a gente obtém através de poços, tem algumas bacias que são centenas de dados de poços, milhares de dados de poços, que levam tempo para a pessoa analisar um por um, né? Avaliar um por um. Então, ela está estudando o uso do machine learning
e pretende aplicar isso, por exemplo, para a avaliação desses dados desses postos, né? Criar ferramentas utilizando Python para poder analisar esses dados. Provavelmente na indústria deve ter outras aplicações sendo utilizadas, mas, por exemplo, no grupo do Labap, recentemente que começou a pesquisa dessa aluna de iniciação científica. Existem vários softwares diferentes que são utilizados dependendo do que a pessoa vai trabalhar, né? Por exemplo, para análise dos dados sísmicos, o pessoal tem usado bastante o OpenDetect, mas tem eu não vou lembrar todos. Tem alguns voltado para os dados de petrografia, estadiografia, se não me engano, é o Petrel. É que eu não uso muito esses softwares, então eu não vou saber direito. Mas eu sei que tem vários softwares, mas se tiver interesse em saber um pouco mais, eu posso passar depois por e-mail, que eu não vou lembrar agora. Por exemplo, para mictomografia, tem softwares específicos que eu utilizo, né? Para o tratamento dos dados, para gerar aqueles modelos 3D, enfim. Tá bom, o Diego tá dizendo que vai ter que desligar aqui, tá? Alguém mais tem alguma pergunta? A gente já passou um pouquinho do tempo, quando o assunto é bom, né? Vai que vai. Se não tem ninguém mais com alguma pergunta, todo mundo falou que foi excelente aqui a Obrigada. participação, tá? Eu coloquei, tem aqui na tela, né, o e-mail da Marilyn, mas eu pus no chat o meu e-mail e o telefone, né? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, se Fica à alguém, vontade. né, mesmo com os outros temas, a gente vai começar a apresentar os outros temas do PRH também, para a gente interagir, né, entre os PRHs Sim. do Brasil aí, porque é bem interessante, tá? Queria agradecer muito a sua participação, Marilyn, foi muito bacana, tá? Obrigada pelo convite. Queria agradecer também aos participantes aqui, né, aos bolsistas aí dos outros PRHs. Foi muito bacana ter a presença de vocês aqui, tá bom? Essa palestra vai estar a partir de amanhã, eu vou pôr lá no nosso YouTube, né? PRH 12.1, daí quem quiser pode assistir por lá também, relembrar, tá bom? Obrigada, Muito pessoal. obrigada, pessoal. Obrigada, Mera. Um abraço. Tchau, abraço a Tchau, todos. tchau. Tchau.